Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar semelhança de triângulos, um assunto bem tranquilo e muito importante aí para o seu dia a dia. Vamos lá? Então, quando nós falamos em semelhança de triângulos, nós estamos falando da existência de uma proporção entre os lados homólogos desses triângulos, tá bom? Além disso, essa proporção é definida por uma constante de proporcionalidade, ou seja, nós selecionamos um valor para realizar ampliações ou reduções em um triângulo tomado como referência. Essas ampliações ou reduções são realizadas por meio da multiplicação das medidas de cada um dos lados do triângulo de referência por um valor fixo, ou seja, um valor constante, tá bom? Por isso, constante de proporcionalidade, porque os lados do triângulo de referência serão ampliados ou reduzidos de modo proporcional, certinho? Bom, nós temos aqui, pessoal, o símbolo de semelhança, tá bom? É esse sinal de tio mesmo, certinho? Tranquilo. Professor, identifiquei aqui que esses dois triângulos são semelhantes. Como eu faço para identificar a constante de proporcionalidade estabelecida entre esses dois triângulos? Bem simples, basta que nós realizemos divisões nesta ordem aqui, tá bom? Desse modo ali. Como é que são realizadas, então, as divisões? Nós iremos selecionar a medida de um dos lados do triângulo já transformado, certo? Nós podemos selecionar qualquer um desses lados e dividir essa medida pela medida do lado homólogo lá no triângulo de referência, certinho? Desse modo, nós temos, então, estas três igualdades aqui. Eu quero que vocês notem, pessoal, que não importa qual par de lados homólogos eu selecione para realizar essa divisão. O resultado será sempre o mesmo, será um resultado fixo, ou seja, nós teremos aí retornada a constante de proporcionalidade entre os dois ou mais triângulos. Tá bom? Ok. Como vocês podem ver aqui, pessoal, nós temos o primeiro caso de semelhança entre triângulos, que é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Neste caso, nós identificamos qual é a relação de semelhança, se existe ou não uma semelhança entre os dois ou mais triângulos por meio de observação. E o que é que nós observamos? Nós devemos identificar aí a relação de congruência entre os três pares de ângulos homólogos, certinho? Eu tenho que verificar se os três pares de ângulos homólogos apresentam a mesma amplitude, ou seja, a mesma abertura. Lembrando que, para esse caso específico, se nós conseguirmos garantir a congruência entre dois pares de ângulos homólogos, nós garantimos, consequentemente, a relação de congruência também do terceiro par de ângulos homólogos. Mas por que eu tenho essa garantia para o terceiro par de ângulos? Pelo conceito, pessoal, de soma dos ângulos internos de um triângulo, certinho? Por conta desse conceito, para este caso específico, nós precisamos verificar apenas a congruência para dois pares de ângulos homólogos. Vamos ver como identificar? Bom, como vocês podem verificar aqui, nós temos representados dois triângulos, tá bom? Notem que os pares de ângulos homólogos apresentam o mesmo símbolo, tá? Isso quer dizer, pessoal, que eles têm a mesma amplitude, certinho? Notem esse segundo par
de ângulos homólogos apresentam o mesmo símbolo também, tá? Portanto, são congruentes. Com isso, nós garantimos também a congruência para esse terceiro par de ângulos. Tranquilo? Neste caso, o que nós devemos garantir é essa relação aqui, ó, de congruência entre os pares de ângulos homólogos. Tranquilo? Lembrando que, se eu garantir duas dessas condições, para mim já é o suficiente para garantir que essa relação existe e que, como consequência, os triângulos analisados são semelhantes. Vamos ao exemplo numérico. Pessoal, deixa eu falar com vocês antes. Neste exemplo que eu trouxe aqui ao lado, vocês podem notar que nós não temos ali todos os três ângulos internos em cada um dos triângulos. Nós só conhecemos dois ângulos, as amplitudes de dois ângulos internos em cada um dos triângulos. Como é que eu faço, então, para identificar o terceiro ângulo, a terceira amplitude aí, para cada um dos triângulos? Bem simples, tá, pessoal? Basta utilizar, mais uma vez, o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo, que deve ser igual a 180. Vamos fazer essa aplicação? Bom, como eu falei, nós conhecemos aqui dois ângulos internos neste primeiro triângulo, as amplitudes de dois ângulos internos. Para determinar a amplitude do terceiro, basta que eu verifique quanto falta para 180 aqui. Portanto, eu tenho 70 mais 50, 120. Falta, então, 60. Então, eu já identifiquei a amplitude do terceiro ângulo aqui. Neste outro caso, nós temos 70, 60 e falta o terceiro ângulo. 70 mais 60, 30, 130, perdão. Falta, então, 50 para 180. Portanto, nós identificamos aí as amplitudes dos ângulos desconhecidos e podemos agora, apenas observando, verificar se os dois triângulos são semelhantes ou não entre si. Tranquilo? Então, verificando aqui a congruência para esse primeiro par, nós identificamos que ela existe. Nós podemos perceber que esses dois ângulos apresentam a mesma amplitude. Portanto, primeira condição satisfeita. Vamos verificar agora uma segunda condição. Vocês lembram que eu falei que identificar apenas duas já é o suficiente? Pois bem, vamos identificar a relação de congruência para esse par aqui. Nós podemos notar que sim, existe a congruência entre esses dois ângulos aí. Portanto, só com isso daqui nós já garantimos essa semelhança, tá? Mas como vocês podem visualizar, ela também existe aqui para o terceiro, tá, pessoal? Tranquilo? Bem simples, não é? Neste caso aqui, basta que a gente observe as regiões internas dos triângulos que estão sendo analisados para verificar se existe ou não essa relação de congruência entre os pares de ângulos homólogos. No máximo, nós teremos que fazer uma aplicação de um conceito muito simples. Neste caso aqui, nós temos o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo. Tranquilo? Então, nós iremos agora ao segundo caso de semelhança, que é o caso lado, ângulo, lado. Neste caso, nós precisamos identificar a relação de proporção entre dois pares de lados homólogos e identificar também, necessariamente, a relação de congruência para um par de ângulos homólogos, tá, pessoal? Neste caso aqui, nós necessariamente precisamos das três condições, tá bom?
Desse modo, nós temos a seguinte relação. Notem que o primeiro triângulo é o triângulo de referência, tá? E o segundo triângulo é o triângulo já transformado. Vocês podem perceber que nós conhecemos aqui as medidas de dois lados desse triângulo transformado, tá? E podemos perceber também que eles estão multiplicados por um valor fixo, tá? Nós devemos identificar isso daí, tá, pessoal? Qual é esse valor fixo que está presente aí nessa relação de ampliação ou redução dos triângulos, tá bom? Nós devemos identificar a constante de proporcionalidade, se ela existe ou não. E como terceira condição para garantir essa semelhança, nós precisamos verificar essa relação aqui, ó, de congruência entre o par de ângulos homólogos. Tá, pessoal? Vamos ao exemplo numérico para ficar mais claro. De cara aqui, nós já identificamos uma das condições, tá? Que é essa daqui. Um par de ângulos homólogos congruentes. Certinho? Então, primeira condição, satisfeita. Vamos agora à segunda e terceira condição, que é a existência de uma constante de proporcionalidade entre dois pares de lados correspondentes. Tá bom? Neste caso, eu vou tomar como referência o triângulo ABC e o triângulo DEF será o triângulo transformado. Portanto, para identificar a constante, eu irei dividir 180 por 30 e 60 por 10. Nós podemos notar que os valores retornados aí para as duas divisões é o mesmo, é um valor fixo. Tá bom? Esse valor fixo, pessoal, garante então para a gente essa constante de proporcionalidade, a existência de uma constante. Se nós identificamos que existe uma constante de proporcionalidade e verificamos também que existe a relação de congruência para um par de ângulos homólogos, nós podemos garantir, então, que esses dois triângulos aqui representados são semelhantes. Certinho? Vamos agora ao terceiro e último caso, que é o caso lado, lado, lado. Aqui eu também preciso necessariamente verificar a relação de proporção, tá, pessoal, entre os três pares de lados homólogos. Tranquilo? Neste caso, eu precisarei verificar somente essa relação de proporção. Desse modo, nós temos aqui representada a situação, o caso de semelhança entre triângulos por meio do caso lado, lado, lado. Tranquilo? Como vocês já perceberam, já notaram aí, já estão vendo desde o início da aula, nós precisamos identificar isso daqui, a existência de um valor fixo multiplicando cada um dos lados do triângulo transformado. Tá bom? Para verificar, vocês devem lembrar que nós precisamos dividir as medidas dos lados do triângulo transformado pelas medidas dos lados homólogos do triângulo de referência, tá? Portanto, nós teremos esta relação aqui. Como vocês já viram no início, né? Nós iremos utilizar o conceito, então, aí de identificação da constante de proporcionalidade. Tranquilo? Notem mais uma vez que não importa qual par de lados homólogos eu escolha, para realizar a divisão, o quociente retornado será fixo, ou seja, a própria constante de proporcionalidade. Vamos ao exemplo numérico, não é? Para ficar mais claro. Bom, o nosso triângulo de referência, pessoal, será o triângulo ABC e o triângulo transformado será o DEF. Certinho? Portanto, para verificar se eles são ou não semelhantes,
nós precisamos verificar se o quociente dessas divisões aqui, 26 por 13, 14 por 7 e 30 por 15, é um quociente fixo. Como vocês podem ver aqui, sim, o quociente é fixo e ele é 2, tá bom? Portanto, existe sim uma constante de proporcionalidade entre os dois triângulos e essa constante é 2, ou seja, os triângulos são sim semelhantes, tá? Como vocês podem ver aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, finalizamos aqui o estudo de semelhança entre triângulos. Agora vocês terão 2 minutinhos para resolver uma questão aí do dia a dia que pode ser utilizada no dia a dia, uma questão de aplicação de semelhança de triângulos, tá bom? 2 minutinhos aí na tela vocês terão para resolver a questão. Depois nós retornaremos aí com a interação de vocês. Eu quero a participação de alguém para apresentar o gabarito. Podem dar início. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Questãozinha bem simples e muito interessante, não é? Já imaginou determinar a altura de um prédio muito alto, utilizando apenas a altura de um poste ou de um objeto menor? Utilizando também o sol e uma sombra? Já imaginaram como é legal? Como seria legal e interessante fazer isso? Vamos aprender como é que se faz? Bom, vou fazer a leitura do enunciado aqui e logo, logo teremos a resolução da questão. O enunciado diz o seguinte: às 10 horas e 45 minutos de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros respectivamente, conforme ilustração abaixo. Tá? Tá aqui ilustrado. Certinho? A questão solicita o seguinte: de acordo com as informações acima, a altura H do prédio é de... Bom, notem o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês percebam aqui, neste triângulo, que ele dá de bandeja para a gente a resposta, tá? Por que ele dá de bandeja? Vocês lembram aí que eu falei do conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo? Nós iremos aplicá-lo aqui, tá bom? Notem que, neste triângulo maior aqui, nós temos um ângulo, nós temos um ângulo com amplitude de 90 graus e o outro representado por este símbolo aqui. Já neste outro triângulo menor, nós temos também um ângulo de 90 graus, tá? E outro ângulo representado pelo mesmo símbolo. Quando os ângulos estão representados pelo mesmo símbolo, isso quer dizer que eles são congruentes, ou seja, apresentam a mesma amplitude. E aí, pessoal, vocês lembram lá que eu falei que se a gente conseguir identificar a relação de congruência para apenas 2 pares de ângulos homólogos, nós conseguimos garantir, então, a relação de semelhança entre os 2 triângulos. Portanto, nós temos aqui, ó, um par de ângulos homólogos congruentes e 2 pares de ângulos congruentes homólogos. Pronto. Com isso, nós conseguimos garantir também a congruência para esse terceiro par de ângulos homólogos aqui. Então, pessoal, já sabem qual é o caso de semelhança para esses 2 triângulos? São semelhantes. E eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Tá bom? Viram aí como é simples fazer a aplicação do método? Tá? Agora, pessoal, nós temos que determinar a altura do prédio.
sabendo que os dois são semelhantes, nós iremos utilizar o conceito aí de constante de proporcionalidade. Como assim, professor? Bom, se eu sei que eles são semelhantes, então eu posso verificar que, se eu dividir a medida deste lado pela medida deste e dividir a medida deste lado por esta medida aqui, nós iremos obter um quociente fixo, ou seja, para qualquer uma das duas divisões que eu realizar, o resultado será o mesmo. Portanto, elas são equivalentes. Tranquilo? Então, nós temos aí essa relação de igualdade entre as duas frações. Desse modo, nós chegamos a H igual a 8 vezes 30 sobre 12. Agora, nós iremos simplificar esta fração aqui, tá? Simplificando ela por seu MDC, nós encontramos, então, H igual a 8 vezes 10 sobre 4. Desse modo, nós podemos concluir que H é igual a 2 vezes 10, que resulta em 20. Portanto, pessoal, a altura desse prédio aqui é de 20 metros. Viram aí que nós precisamos de poucos elementos e utilizamos também elementos da própria natureza para fazer a aplicação da matemática? Viram aí como ela é bonita e como tem, sim, aplicação no dia a dia? Então, pessoal, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.